Muitíssimo obrigado. Bom dia a todas e a todos. Bom dia! Será um bom dia, não é porque depois que a gente for embora que você vai ficar no trio litrão, né? Porque o papo é turbo, que você não vai dar nem bom dia pra gente, né? Bom, em primeiro lugar, somos uma tribo de transgressores. O Eric tá lá. Eric, abraço pra você. Tudo bom, pessoal? Ótimo dia. Será um bom dia, né, Eric? Será um excelente dia. O Eric foi traído pelo nevoeiro, não conseguiu chegar, voltou para São Paulo. Bem feito, a gente tem Mundo Digital que ele está aqui com a gente. Bom, nós somos uma gangue de transgressores, a gente não vai usar uma porcaria de PowerPoint, ele já morreu, você odeia, você não quer ver mais PowerPoint na sua vida, você nem aguenta mais o Excel. Não é isso? Não sei por que a gente insiste, porque a tecnologia vai comendo tudo pelas bordas e a gente já está num outro lugar e talvez você não tenha batido essa foto. A gente vai fazer um bate-papo aqui entre pessoas malcriadas, né? Eu certamente vim na mesma nave que o Gilberto, né? Porque a gente fala coisas que as pessoas pedem, né? Um pouquinho de arrego, justamente porque o lugar é outro. Bom, se a gente vai falar sobre as questões de como as tecnologias alteram negócios, a má notícia é que ela altera desde sempre. E se a gente fica imaginando que tecnologia é algo que vem do futuro, e tecnologia não vem do futuro, tecnologia está descrita no DNA humano desde 20 milhões de anos antes de Cristo, quando no tempo que a gente era humanoide ainda. O dia que nós resolvemos descer das árvores, e talvez você, claro, não lembra disso, mas nós fizemos isso. Quando a comida escasseou na copa das árvores, descemos das árvores, não é, Gilberto? Para buscar comida. Qual a notícia? A gente foi buscar comida no chão e claro que a gente virou comida também de um monte de bicho grande que tinha lá embaixo também. Só para demonstrar para você o quanto a gente faz coisas, não lembra? Podem ficar de pé, por favor? Não é pegadinha. Ninguém faz pegadinha essa hora da manhã, né? Ninguém aguenta isso. Faz só uma gentileza que o espaço é compacto. Dê 2 passos para a direita. Para consegue? Para a direita. Não, a minha direita. Escolha a direita que você queira. Foi? Agora anda ao contrário. Mais 2 passos. Você ficou com uma ideia de que você fez uma coisa mega estúpida. Tô correto? Sim, você pode sentar de novo, essa foi a experiência. Por que a gente fala isso? Gente, porque é que afinal de contas você aprendeu a andar com as patas de trás? Porque a gente andava com as 4 plantas no chão. Como é que a gente, então, você não percebe que você fez uma evolução tecnológica e biológica ao mesmo tempo? E talvez você não perceba que isso mantém você até hoje. Porque quando eu desci das árvores, enquanto hominídeo, e eu tinha que correr pra caramba para não virar o moço de um bicho grande, eu tive que me evoluir, inclusive tecnologicamente, para a gente poder, então, reagir aos novos tempos. Isso significa que desde 20 milhões de anos antes de Cristo, a gente tem que falar sobre as revoluções cognitivas. A gente, cada vez que lida com tecnologias, muda a maneira de pensar. Quando a gente fala que, às vezes, a gente tem tecnologias que estão muito à frente do que a gente gostaria de ter, e a gente acha tudo muito esquisito, a gente passou o nosso café da manhã hoje, né, Gilberto, falando sobre comida feita de gás de efeito estufa. A gente, sim, porque já tem gente convertendo carbono inorgânico em carbono orgânico e transformando isso em proteína. É novo? Não, faz 3 anos e tanto. Como a gente falou, tem gente já no Japão, já fazendo captura de energia solar por usinas nucleares siderais, trazendo energia já balanceada, né, para a Terra sem fio. Você consegue imaginar que tem energia elétrica sem fio? Você consegue imaginar o que é uma elétrica trabalhando sem fio? Porque isso é uma coisa de louco. Vocês estão me ouvindo bem, não? Sim? Tá bom. É porque eu me ouço... Melhorou? Não? Está dizendo para você colocar mais próximo. Eu acho que é o fone que está interferindo aqui. Melhorou ou piorou? Melhorou.
Tá bom. Acho que sou eu, então, né? Quando a gente fala sobre tudo isso, fala assim, tá bom. Quando a gente olha... Oi? Ouvi breves picotadas aqui, Piazza. Desculpa Aqui? a interrupção. Obrigado. Isso. Melhor? Tá bom. Agora... Mais claro. Tá, entendi. Obrigado. Melhorou? Ok. Prosseguimos ou paramos? Continuamos? Sob sua conta e risco. Depois não vai dizer que a culpa é da gente, né? Isso aí. Bom, quando a gente fala sobre tudo isso, gente, quando a gente está muito à frente do nosso tempo e a gente não consegue parar para pensar, nem para identificar, muito menos para rastreabilizar tudo que a gente tem, isso significa que a gente está um pouquinho atrás nos aspectos ligados à cognição. O que é cognição? As revoluções cognitivas elas estão marcadas sobre a gente, estamos na 7ª revolução cognitiva, mas as empresas ainda continuam agindo na 2ª revolução cognitiva. Isso significa que ainda temos uma escalabilidade de Fordismo dentro das empresas que é irritante. Acabou o capitalismo tardio, aquele capitalismo, terceira onda do capitalismo que nós tivemos pós-guerra, pós-Segunda Grande Guerra Mundial, a cultura do excesso, a cultura de tudo que a gente vê da industrialização que veio, tudo em massa, para consumo de massa, para manutenção de massa, para controle de massa, para distribuição em massa, para consumo massivo, que é o que a gente chama da hipermodernidade, levando a gente a um colapso humano como há tempo a gente não via, todo mundo dando tela azul, todo mundo dando erro 404, a depressão ela é motivo exato da aceleração do tempo que a gente não consegue ter, e o tempo vem de um excesso de mercantilização ao longo de todo esse caminho. Ora, eu pergunto aqui, o Fordismo nasceu em 1913. Alguém pode me explicar por que ainda a gente mantém estruturas fordistas quando ela já foi embora faz tempo e a gente não consegue nem discutir a porcaria do home office? Porque a tecnologia já deu tudo pra gente, as empresas continuam falando, mas sabe o que acontece? O funcionário ele fica na praia. Criatura, sim, é para isso mesmo. Porque, na realidade, você fantasiado de mandioca, sentado numa mesa, olhando para dentro de uma tela, que não tem o menor sentido, porque você não fala com ninguém, fica com o foninho de ouvido, que nem eu estou vendo vocês aqui. Com a cara na tela, fazendo uma coisa brilhante, que é procurar a porcaria do buraco da fórmula de planilha dinâmica do Excel, que eu não sei por que você ama ainda isso até hoje. Eu não uso nunca mais, mesmo porque eu tenho inteligência artificial para fazer isso, eu tenho outros mecanismos tecnológicos que vai jogando você pelos caminhos, vai jogando você pelas margens, e a gente acaba não conseguindo ver. Então, eu fico aqui me perguntando do ponto de vista humanista, né? Gilberto, que é mais habilitado para falar de humanismo, que ele é um humanista digital. Eu sou um polímata e eu circulo desde a alta filosofia de um lado até a alta tecnologia do outro, olhando então os saltos antropológicos que a gente dá ou não, e a gente fica mapeando quais são as coleções de coisas estúpidas que os humanos adoram fazer, porque eles adoraram se parecer com uma máquina ruim em algum tempo. Já não é mais para nós, e é por isso que a gente fala tanto sobre essas questões de tecnologia. Por isso que a gente fala sempre, a questão da cognição, hoje joga a gente para o mundo dos dados, não mais para a industrialização. As eras industriais morreram. Por que é que a gente insiste em ficar enxergando tudo como se tivéssemos em eras industriais fordistas? As empresas continuam tendo hierarquias, especialidades, só trabalha na maldição do ROI. Estou errado? Hã? O que é ROI? Mas você não trabalha no ROT, que é o que a gente mais precisa. O que é ROT? R-O-T. Alô? Ninguém sabe. Não? ROT, Return on Trust.
Confiabilidade é a única coisa que a gente tem hoje em tempos que a tecnologia traz tudo para cima, porque a tecnologia deixa tudo visível, não há lugar mais para que a gente possa se esconder. E isso significa que no mundo ético e no mundo humano, como a gente fala sempre, ética como caixinha de ferramenta do mundo da moral, que olhe especificamente as coisas que a gente tem do que a sociedade tolera, não tolera ao longo do tempo, isso vira um arcabouço moral e você precisa de uma caixinha de ferramentas. Eu lamento dizer para vocês que eu acho de verdade... Falo ou não falo, Gilberto? Hã? Eu acho que de alguma maneira a contabilidade está agonizando. Continua ou para? Hã? Olha, eu tenho seguro de vida, tá? Pode me tacar o sapato, joguem o sapato. Uma verdade inconveniente. Por que eu digo isso? Porque tudo que vocês fazem, de alguma maneira, as máquinas fazem melhor do que todos vocês juntos hoje. Isso significa que se eu tenho sensores, né, Eric, lá na base, capturando dados em tempo real, automaticamente, protegido por blockchain, onde eu distribuo toda essa informação bruta, passo por um super bom algoritmo, preciso de um bom algoritmo para eu poder tirar, então, os insumos para eu ter tomada de decisão. Gente, se eu tenho inteligência artificial para fazer todo tipo de simulação que você pode imaginar, inclusive o accountability do que nós temos, da regeneração possível, porque a gente usa isso e eu faço accountability de humanidade o tempo inteiro. Vai ter comida para todo mundo? Não. Vai ter sistema de previdência para todo mundo? Não. A natalidade está caindo, a longevidade está aumentando. Se eu for pisar no filme de ficção, Gilberto, nós vamos viver num filme chamado Cocoon. Que vai ser um planeta velho, a gente sabe que vai ser um planeta velho. Como é que você tem massa, né, de recolhimento de dinheiro anterior para pagar os velhos que se aposentaram depois? O próprio conceito de aposentadoria morreu, porque isso veio do Fordismo. Eu precisava 40 homens jovens, fortes, para puxar motor na linha de produção. Para aí você, quando fizesse 40 anos, aí todo mundo ia achar que você era velho demais e criar um troço chamado aposentadoria, que é vulgarmente chamada como a antessala da morte. Que fica todo mundo sentado no sofá, esperando a dona da foice chegar. Gente, será que não tem nada mais divertido para você fazer numa vida inteira, que você vai viver pra caramba? O que a gente vai fazer com esse excedente de vida? Não é isso? Faz sentido? Se joga em alguma coisa que seja muito legal. Mas o propósito não aguenta, porque as pessoas ficam chateadas que foram completamente alijadas do sistema produtivo, elas não conseguem ser mais produtivas porque não se atualizaram, porque ela se pareceu com uma máquina ruim o tempo inteiro, fazendo coisas. Quando a gente recupera o sentimento humano, que a gente está feito para pensar, não para fazer, onde nós precisamos um monte de pensamento cognitivo, para a gente automaticamente pivotar a maneira de pensar, meu Deus, a gente hoje acaba caindo em lugares muito estranhos. Porque você fala assim, a gente está falando do Japão produzindo energia solar por usinas siderais em asteroides. Tudo bem para você? Trazendo energia para a Terra sem fio. Aí eu pergunto para vocês, a grande maioria acho que são contabilistas, estou correto? Você já tem um sistema para criar contabilidade ou accountability de quanto de energia chega na Terra gerada por uma estação sideral gerando energia elétrica? Você nem sabe que existe. É isso? É isso? Então, aonde você estava quando tudo mudou? Brigando com o Excel. Não é isso? Não é isso? E pior, hein? Pior. Gilberto, eles me provocam, né? Se não, perdendo metade da sua vida com uma tarefa estúpida ao extremo da sua área, que é ficar mudando cor de bolinha de PowerPoint para o chefe. Quem não muda a cor de bolinha de PowerPoint para o chefe? Faz uma gentileza para mim, manda seu chefe a merda. Porque você não existe para ficar trocando cor de bolinha de PowerPoint. Porque o mundo da ética, no mundo tecnológico, ele é mortal. Porque eu estou falando de ética interativa, automática. Não tem como a gente manipular absolutamente nada quando a gente tem blockchain. Eu tenho 2 colegas aqui, a gente vai bater só um papo aqui para provocar você.
mais ou menos, que pelo menos me entregue em condições de eu pegar o voo para São Paulo. Mas eu vou começar lá pelo Eric. Bom dia, Eric. Para falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala sobre toda a experiência que nós temos hoje, do ponto de vista de estarmos na 7ª revolução cognitiva dos sapiens, nos colocando em plena condição de sermos neo-humanos, nós estamos na era dos dados, não mais em eras industriais. Eric, conta pra gente a bagunça dos dados, qual é a transformação que os dados dão pra gente? Muito bom dia, obrigado. Não estamos ouvindo o Eric. Desculpa, eu não tô. Não, é que eu pensei, e sabe o que eu acho que isso aqui? Parece uma mesa branca isso, né? Tem algum espírito que fala com a gente aqui, né? E eu tô sem, ele tá aqui, ó. Desculpa, Eric. Imagina, que isso. Olha, o grande prazer estar aqui. Eu acho que você fez uma introdução, você combinou com o Gilberto, uma introdução bastante contundente, quase chocante, né? mas muito verdadeira, né? E aí eu vou ser um pouco verdadeiro aqui também com o estado das coisas hoje, né? Quando a gente fala de dados, né? Hoje quase ninguém sabe usar dados, tá? A gente percebe isso, a gente conversa com muita gente por aí, o uso de dados é extremamente subestimado, a forma como os dados são orquestrados, preparados, tratados, ela não é apropriada, né? E isso acaba sendo um grande gargalo, né, para uma série de outras atividades, né? A gente fala muito sobre a governança de dados, o direito de uso sobre os dados, né, LGPD, o que pode, o que não pode ser feito, né? Mas no fim do dia, o nosso grande problema aqui é que esse caos que a gente encontra nas organizações públicas e privadas referentes à ausência de governança de dados, ausência contundente, tá? De governança de dados, ausência de políticas, né, de qualidade de dados, ausência de políticas de segurança de dados. E não venha me dizer que você segue a LGPD e está tudo certo, porque não é assim que funciona, né? A gente tem milhares de formas de interação, APIs, pessoas, o que trafegam nos e-mails das organizações também são dados, né? Então, esse ecossistema, né, eu diria quebrado, né, desestruturado de dados, é um grande impeditivo dos avanços, Piazza e colegas. Eu acho que enquanto a gente não olhar para esse ecossistema e não trazer alguma ordem para ele, tá? E veja, eu não estou dizendo ordem no sentido de restritivo, não, é no sentido técnico, né? Enquanto a gente não tiver essa capacidade estruturada que reflita, né, de fato, os processos, né, humanos, né? Você falou muito bem ali no começo sobre essa questão. Você foi bastante assertivo na questão humanista, né? Enquanto a gente não trouxer essas coisas para o uso prático, tático e produtividade, entendo que ferramentas como a inteligência artificial, etc., vão ser subutilizadas, né? A gente vai chegar ali no que eu chamo de um teto generativo. A gente faz coisas muito legais com dados desestruturados, texto, etc., mas na hora de dar os grandes saltos de automação, as organizações não estão prontas. Enquanto isso, o mundo está, como você colocou, o mundo está avançando de maneira bastante intensa. E a gente está brincando com Excel aqui, né? A gente está muito aquém daquilo que se espera quanto à estruturação, modelos de dados, governança de dados, como eu falei, dados abertos, né? Enfim, então acho que fundamentalmente é isso. Temos um problema hoje crônico, né, em todas as organizações que eu converso, em diferente nível, obviamente, de maturidade. Temos um problema crônico de como cuidar desses dados, orquestrar esses dados e interconectar esses dados para que eles façam sentido. Tá?
Obrigado, viu, Eric? Isso significa que a grande maioria das empresas acham que tem dados, mas é uma das fragilidades maiores que a gente tem, né, Eric? Porque, na realidade, a grande maioria das empresas, por exemplo, que eu lido, e são muitas, de muitos setores, as empresas não conseguem ter nem o descritivo de como o dado é obtido. Não se tem um repositório único que diga como eu produzo o dado. Os dados são pessoas, as pessoas vão embora, levam todos os dados juntos. Não existe uma governança de dados saudável para que a gente possa transformar dados no futuro da inteligência que eles podem dar para a gente, que possa apontar um futuro provável, um futuro plausível para a gente. E isso é perturbador, porque se você for olhar, a forma com que a gente tem os dados, eles são tão assimétricos, que você não consegue tirar inteligência nenhuma deles. E claro que você tem que saber que a Universidade de Oxford, Gilberto, tem lá um estudo, todo ano ela faz uma assunção sobre profissões do futuro. Para você ter uma ideia, a primeira profissão do mundo mais requerida, você sabe qual é? Não? Os especialistas em Feng Shui de dados. What the heck? Que diabo é isso? O especialista do Feng Shui de dados, ele olha a maneira de como eu vou olhar os dados de maneira harmônica para poder arrancar a inteligência deles. E claro que a terceira profissão mais requerida são os nostalgistas. O que significa isso? Que a base humana está mais importante do que nunca. Discutir tudo isso é uma dor de cabeça sem fim, porque a gente vai ter que ter uma extensão mental, né, Eric? Que a gente não consegue ter. Porque eu vou ter que entrar na filosofia, claro, vou ter que entrar na noética, eu vou ter que entrar na noosfera, tudo campo de conhecimento que a gente não está acostumado a ver. Mesmo porque, quando a gente olha muito criteriosamente que tecnologias colapsam civilizações inteiras, tecnologia recria a humanidade. Se a gente está assumindo essas duas premissas, a gente está sendo recriado neste mesmo tempo. E a gente tem que ser muito reativo em tempos cada vez menores a tudo de tecnologia que chega, principalmente para a gente poder avaliar, faz sentido, não faz sentido, de que maneira a vida humana, porque é sempre para ela que a tecnologia irradia, será que ela realmente vai ser produtiva ou não? E claro que há muito pouco tempo, a gente viu até a tecnologia do Gartner, né, que é o Hype Cycle, a gente viu a porcaria do metaverso. Alguém lembra disso? Quanto tempo durou? Lembra, né, Eric? Durou quanto? 6 meses. Virou pó. Virou pó. Virou pó, porque não fazia sentido nenhum. Eu ia para os eventos a convite, o pessoal falava assim, Piazza, você vai lá falar sobre o metaverso? Eu falei, olha, eu vou, mas eu vou jogar água no seu chope, tá? Porque o metaverso sempre foi a expressão legítima da fuga da realidade humana, não fazia sentido nenhum, era só uma tecnologia em busca de algum sentido. Claro que a gente tem que ser muito crítico, e a análise crítica vem aqui no topo, e a análise de ambiguidade para o mundo complexo também tem que vir junto, para a gente discernir entre uma coisa e outra. Agora, Gilberto, o que o ser humano fez com ele? O que o ser humano acabou sendo jogado, né, no sabor da hype, enxergando que a gente sobe sem sentido nenhum e que logo depois vem o vale da desilusão. Não seria mais fácil a gente partir do vale da desilusão? Por que a gente se move de uma maneira tão errada e o humano deixou de ser humano, quiçá entender o que é ser neo-humano? Que pergunta de 3 dias de resposta, né, pessoal? facinho, né? Bom, primeiro, gente, bom dia! 100 anos de congresso, se eu entendi bem, é isso mesmo? Eu pedi uma salva de palmas calorosa, porque eu, enquanto humanista, né, e humanista digital, eu gosto de dizer que se você quer frutos, você não rega na folha, você rega na base. E cada vez que, como eu vi ontem aqui, me emocionei, né, resgatando 1924 para cá, cada etapa desse congresso, as pessoas que antecederam, né, vocês estão regando a base, vocês estão regando lá nas raízes, né, e é a partir daí que as coisas se perpetuam. Não é à toa que chegaram a um século de existência. Então eu estou muito honrado. Deixa eu fazer uma pergunta
pegando aqui já o ritmo do meu amigo Piazza e do Eric, mas antes, porém, quem aqui é dedicado à tecnologia, levanta a mão para mim. Especificamente tecnologia, quase percentual mínimo aqui. Quem é contabilista, contador, como é a expressão mais correta? Natural, né? Quem aqui utiliza blockchain? Cara, tem um. Tem dois. Quem aqui, na boa, de verdade, tamo junto, humildade. Quem não tem a menor ideia, que porra é essa? Porque o cara tá falando aqui, bicho, do negócio lá do espaço sideral, não sei o que lá. Tem um negócio aqui chamado blockchain, que vai bagunçar. Fui dar uma imersão lá no Tauá Hotel, lá em Atibaia, para os auditores fiscais da Receita do Estado de São Paulo, que são os caras grandes, né? E aí a turma falou, cuidado que a turma aqui é elite do serviço público, os caras acham que são deuses, né? Falei, não, tá tudo bem, né? Eu fiz algumas perguntas para eles lá e com base nessa pergunta que eu fiz agora, a gente vê que a gente tem muito que aprender. Nós estamos aqui com a ênfase em inteligência artificial, mas independente de inteligência artificial, e eu rodei aqui de propósito na feira ontem à noite e conversei com cada empresa de tecnologia que eu vi aqui. E a grande conclusão que eu cheguei, que muita gente não sacou direito, viu, Eric? O que é inteligência artificial e o que é automação, né? Porque blockchain é uma forma de automação que não é IA. E você pode ter um resultado no teu negócio de contabilidade, né, fantástico, sem precisar usar a tal da inteligência artificial. A grande questão é o quanto você está preparado para aquilo que o budismo diz, impermanência. Né? Quanto você está preparado para se auto-desconstruir, para reconstruir. Quanto nós estamos preparados mentalmente para entender, por exemplo, qual é o nome que se dá a um banco de bicicleta? Fala aí para mim. Obrigado. De onde vem esse nome de selim? Há quantos séculos nós criamos a bicicleta e a utilizamos como meio de transporte e tudo mais? De onde vem a palavra selim do banco de bicicleta? Tenta lembrar da arquitetura dele, do design dele, da anatomia dele, o que é pior. De onde vem selim? Alguém falou, vem da sela do cavalo. Ô Piazza, nós estamos sentados na história, porque eu tenho duas almofadinhas aqui embaixo, eu não sei vocês, né? E eu estou montado num negócio que não tem uma anatomia adequada para mim, porque eu tirei o cavalo, botei a bicicleta, sentei em cima dele e estou andando em cima desse troço até hoje, que não faz o menor sentido anatômico para o ser humano, que é quem utiliza. Por que a gente é tão resistente ao processo de mudança? Por que a gente, se eu fosse usar um termo que os futuristas gostam muito, né? Arqueologia de futuro. Aí eu quero provocar também o Piazza um pouquinho, o Eric aqui, né? Ora, quando você vê um sítio arqueológico, e é mó barato esse negócio, né? Eu me amarro nisso. Eu vou à Itália, volta e meia, os caras tentam fazer uma obra qualquer, um pepino danado, para tudo, porque acha coisa de não sei quantos séculos, e traz, né, os especialistas, e a obra fica um inferno para andar em Roma lá. Bom, o que acontece? Quando ele acha ali cerâmicas, utensílios, e aí ele aplica o tal do carbono 14, ele vai tentar datar de onde é aquela variedade de coisas que foram descobertas, ele consegue, concordam comigo, entender quem era aquela comunidade, quem era aquela população, baseado nos utensílios, nas ferramentas que eles descobriram nas escavações. Faz sentido ou não? Ele analisa qual que é o comportamento, olha só como é que eles usavam, olha o tipo de ferramenta que aplicavam, isso aqui era para fazer tal coisa, aquilo era para outra. E a pergunta que a gente sempre faz é o seguinte, daqui a 200 anos, né? Olha, tempo bom, né? Daqui a 200 anos, quando alguém, se é que não seremos nós, eu sei lá, né? Estivermos olhando para a história e olhássemos para o dia de hoje aqui, hoje que dia é? Dia 9 de 9 de setembro de 2024. Ou, se a gente começasse a olhar lá em 1924, somente 100 anos, e observasse alguns elementos de acontecimento lá de 1924, nós vamos entender a realidade lá. Daqui a 200, alguém vai olhar a data de hoje, vai entender quem éramos nós. E aí tem alguns elementos que dão um certo bug para essa tela azul aí. Por exemplo, quanto tempo vocês acreditam que a humanidade está olhando para uma tela por dia? Chuta aí um número para mim.
Quanto tempo por dia? Vamos lá, porque o tempo é curto. 3 horas, 4 horas, quanto? Ó, vocês estão se entregando aí. Na verdade é o seguinte, a pesquisa mundial aponta que a humanidade está olhando para uma tela 5 horas e 56 minutos por dia. Doideira, né? Não, é a média. E tem lugar que não tem tecnologia, né? Se você pegar 8 bilhões de habitantes, nem todos têm acesso também, né? Então você vai ter esse número. Agora, Brasil, Colômbia, África do Sul e Filipinas, essa média pula, vocês têm razão, para 10 horas por dia. 10 horas por dia. Ora, você pode ter acesso aqui a uma biblioteca de Alexandria aqui na mão. Mas será que a galera que está 10 horas por dia, torrando os neurônios aqui, está pesquisando alguma coisa útil para o seu negócio, para transformar o seu ambiente com o uso da tecnologia? Qual que é a predominância? TikTok. Né? Então a gente entra para um nível, né, de idiotização que não é gratuito. Não é gratuito. Por que será que o governador da Flórida conseguiu passar uma lei, que isso vai dar um pau danado, entra em vigor 2025 agora, Piazza, que proíbe crianças e adolescentes até 14 anos de idade terem acesso a redes sociais? Não é a tela, é as redes sociais. Vai dar ruim, né? Imagina um moleque com a dopamina que vicia a gente isso aqui. Qual é o único setor do mundo empresarial cujo cliente é chamado de usuário? Tecnologia. É dopamina na alma, não é na veia. Então, polarização, é coisa idiota completa, as pessoas terminando amizade, brigando com família, com amigo. Não tem nada a ver com política. Tem a ver com um cabaré danado que foi montado no mundo, onde o dono do cabaré quer mais é que tenha orgias, porrada, tiro e bomba, porque isso dá tráfego. Quanto mais pancadaria dentro das redes sociais, mais tráfego. Quer um número? Quanto isso rendeu ano passado? Piazza? Ainda não, mas passa de $500 bilhão já de dólares. Em publicidade online. Quem é que pagou essa conta? Eu, vocês. Por que as crianças estão com um problema sério aí, neurológico? Por que os caras que inventaram no Vale do Silício proíbem os seus filhos até 7 anos de idade terem acesso a uma tela? Putz, os caras inventaram. Os filhos estudam em escola montessoriana, bota o pé na terra, brinca com coelhinho, faz brinquedinho de madeira. Eu sou humanista digital com a intenção de dizer, eu sou um tarado por tecnologia. Eu uso tudo que é de ponta em tecnologia. Eu uso inteligência artificial. Sou sócio de 6 empresas, uma delas é aeroespacial. É impossível não estar muito apaixonado por tanta evolução e aplicar isso da maneira mais fantástica. Agora, a tecnologia, ela é igual a energia. Se bem aplicada, está aqui. Microfone, lâmpada, podemos ver o brilhante cérebro do nosso amigo Piazza aqui e do Eric, né? Ouvi-lo, né? Beber nessa fonte extraordinária, ouvir os dados ali do Gartner. Agora, mal utilizada a energia da bomba nuclear. Sim ou não? Então não é uma questão do que existe ou do que não existe, é do que você aplica ou não aplica, ou como você utiliza aquilo que está à tua mercê. Tem uma biblioteca de Alexandria, mas eu estou concentrado a maior parte do tempo na minha idiotização. Então nós estamos entrando para um grau de entendimento da vida em que impermanência, desconstrução é urgente. Buckminster Fuller foi um filósofo e futurista que nos anos 80 escreveu um livro chamado O Caminho Crítico. E nesse livro, O Caminho Crítico, ele dizia o seguinte: até o ano de 1900, a humanidade levava 1.500 anos para dobrar o conhecimento. A partir do ano 1900 até o ano de 1945, a humanidade passou a dobrar o conhecimento a cada 100 anos. E no pós-guerra, esse tempo pulou para 25 anos. Obviamente com o advento da informática. Não seria nem um pouco estranho supor que a possibilidade de dobra de conhecimento, nos próximos anos, com tanto avanço, venha se traduzir em horas. É por isso que dá essa ansiedade. Ou a gente não sente que o tempo não está cabendo mais na agenda. Sim ou não? É por isso que você fica com essa sensação de que é uma puta de uma manipulação da vida, né? Em que, na verdade, todo mundo está encabrestrado numa ideia de home office, mas que o cara tem que fazer
Era mais fácil ele deixar um boneco lá, representando ele. Porque toda hora tem alguém entrando, checando a governança fordiana, muito bem criticada pelo Piazza, né, querendo enquadrar as pessoas. Quer beber água de coco na praia, meu filho? Em Acapulco, vá. Eu quero ter o resultado. Por que o trânsito ainda ceifa milhões de vidas, quando eu poderia ter uma flexibilidade com o uso de um ensino virtual? Por que o lobby da medicina proibiu até o momento da pandemia? O lobby foi pesado, que não podia fazer telemedicina. A pandemia veio e entortou todo mundo. Telemedicina foi regulamentada, está resolvendo e dando acesso e universalização de acesso a milhões de brasileiros, ou no mundo inteiro. Então nós não precisamos brigar com a tecnologia. Quando fala de dados, né, eu vou dizer o seguinte, olha para onde está indo o mundo. Aposentadoria, que o Piazza está dizendo aqui. O modelo tradicional faliu. Então dá uma estudadinha no que vai ser, a gente não consegue aprofundar aqui hoje, um negocinho chamado Web 3.0. Você concorda que toda vez que você está usando essa porcaria, você fala aqui 3 vezes a palavra Acapulco, Acapulco, daqui a pouco vai vir uma porcaria de uma oferta, sim ou não? E alguém diz, isso é teoria da conspiração? Esse negócio não ouve, não. Eu falei, não ouve, vai ficar calado, né? Entendeu? Toda hora você está mapeado. O Eric falou da LGPD, né? Da privacidade de dados, né? Cara, dá 50 milhões de multa, quem que está preparado para isso? Você vai ali na esquina e compra, né, um pendrive lá com o imposto de renda de todo mundo, né? Que bom que tem regulamentação para tentar... Está vindo agora, tem uma promessa de investimento de 28 bilhões de reais agora no programa de inteligência artificial do governo federal. Agora, se as mentes não estiverem preparadas para o básico, para uma evolução de consciência, se a gente ainda estiver lutando com a vida e contra a vida, resistindo, andando no banco da bicicleta, ou então o sentinela da árvore, que é o nome que se dá para uma história de um general que chegou no quartel, e ele tinha que enxugar os custos, e ele foi ver lá os custos, tinha um monte de guarita ao redor do quartel inteiro, falou assim, que diabo é sentinela da árvore? Tinha um senhorzinho da faxina lá que tinha 30 anos, falou, não, isso aí é um general. Quando abriu o quartel, ele gostava muito de planta, aí ele botou uma plantinha, os meninos batiam a bola, naquela época não tinha avenida lá atrás, chutava a bola, quebrava a plantinha, ele ia lá, ameaçava prender os pais, botava um cercadinho de madeira, a molecada vinha, chutava a bola, aí ele mandou fazer o seguinte, bota a proteção e bota um sentinela da árvore. 30 anos depois a árvore já estava maior que o muro, e estava lá o sentinela da árvore ainda. Então, a velocidade com que a gente deve se adaptar a perceber a oportunidade da transformação é agora. É agora. Porque, dizer, essa contabilidade, como diz o Piazza, desta forma, baseado nessas ferramentas tradicionais. Por exemplo, quem aqui saberia me diferenciar o que é uma contabilidade online para uma contabilidade digital? Tem diferença. Pô, mas esse cara da contabilidade online não entrega o serviço de consultoria que eu entrego. Né? Ele é mais para MEI, mais para quem tem pequeno número de usuários. Sim ou não? É um conceito. E a contabilidade digital, ela consegue ter um híbrido disso. O meu contador, há 13 anos, ele tem uma contabilidade digital. Porque ele não me entrega algo para eu entrar lá e emitir minha nota. Eu tenho um volume que eu não tenho tempo para isso. Ou colocar alguém dentro da equipe para isso. Já foi uma evolução. Por que ele está usando IA, mas não agora ferramentas de IA? Porque você fala, mas os RPs que eu uso, os tradicionais, Thomson, sei lá quais, ele já tem tudo embarcado, eu não preciso me preocupar com nada. Concorda comigo que a maioria de nós pensamos assim na contabilidade, sim ou não? Eu não tenho que me preocupar com nada. Agora, o escritório dele, ele criou agentes de inteligência artificial. Um agente de inteligência artificial para o Departamento de Pessoal e Folha. Ele criou agente de inteligência artificial para a área fiscal. Ele criou para várias áreas. Esses agentes conseguem reunir o conjunto de dados e passam para a equipe, que já não é uma equipe sênior, porque não precisa ser. E ele tem um monitoramento e um dashboard que ele coordena tudo. Então ele está aplicando, para além do RP que vem as partes mais hard, mais pesada, ele está na ponta da última milha, que é a gestão do negócio de contabilidade baseado. Qual é a inteligência? É um plugin do ChatGPT 4. Simples. Quem aqui já está usando? Dá para entender que precisamos, né, consultar os universitários. A grande questão, então, Piazza, é dizer que com base
nessa visão do que o mundo está, agora é o nosso momento, agora é a nossa oportunidade. O momento da virada da humanidade, da regeneração do planeta é agora. Não é mais o tempo do meu avô, do meu bisavô, a oportunidade é tua, é minha. A hora de me reinventar, a hora de motivar processo de mudança, de evolução, para tentar resgatar ainda algo de um universo de 10 bilhões de habitantes que nós teremos em 2050, é agora. Não cabe mais ninguém. Então precisamos praticar uma fórmula para eu encerrar essa minha primeira contribuição, que eu queria recomendar a todos vocês para conseguir chegar nesse futuro, que para mim ele está cada vez mais ancestral, né? TBC, beleza? Tudo bem? Todo mundo sabe o que é TBC, não preciso explicar. Tirem a bunda da cadeira. Obrigado. TBC ao quadrado, né? Gente, o Gilberto estava falando aqui sobre essa questão do mundo da porradaria explícita, né? Que é o mundo das redes insociáveis. Eu deixo aqui uma recomendação fortíssima para vocês de um livro absolutamente incrível sobre essa ótica, que é da Shoshana Zuboff. Ela é professora emérita de Harvard, ela foi minha professora, é a única criatura do mundo que fala sobre capitalismo de vigilância. E para você que tem cabeça de contabilista é maravilhoso, sabe por quê? Porque ela tem uma noção de accountability, do caos como a gente nunca viu. Então, hashtag fica a dica, ela auxilia o Senado americano na regulação de redes insociáveis. E também essa questão, Gilberto, eu vou pensar, roubar é feio, né? Eu vou me apropriar solenemente aqui dessa ideia de que a gente vive um mundo de caos. Aliás, tem um livro que é Os Engenheiros do Caos, também, que vale a pena a gente olhar até para saber. Aonde eu vejo um futuro brilhante para todos os contabilistas numa visão digital futuro? Se o mundo ele sofre de uma coisa que a sociologia chama de anomia social, isso significa que esse monte de questões que a gente vê, dessa polarização absurda que a gente vê, onde não interessa o assunto, desde que eu possa... às vezes é bom a gente discordar, porque a gente fala, até vamos falar nisso, né, Eric, agora no evento do Gartner, agora daqui a pouquinho, falando sobre neurodiverso, sobre a diversidade lato sensu, que as pessoas acham que diversidade é só uma coisa muito legal que a gente faz nas empresas. Não é, porque também a diversidade é feita de uma maneira muito errada nas empresas fordistas que não querem diversidade. Tudo bem? Simples assim. As empresas acham que diversidade é o álbum de figurinha da Copa, e tudo é check the box, já viu? Aí, como é que é o inventário ESG, né, Gilberto? Como é que é isso? A diversidade para você o que é? Eu preciso de 2 pretos, 2 japoneses, um down, um cadeirante, eu preciso de um PCD. Pronto, fiz diversidade. Não, eu não quero corpos diferentes aparentes, não tem nada a ver com corpos aparentes. E quando a gente fala até de quem tem síndrome de TDAH, que fala sobre outras síndromes, que tem inclusive espectros muito profundos, autistas, tem um monte de mentorados autistas em níveis muito profundos. Isso significa que estamos na era da inteligência, não na era do fazer. Se eu precisava só de homens fortes, né, jovens, para puxar na linha de produção, nós estamos em plena era da inteligência. Se eu estou na era da inteligência, é só para mim que está esse chiado ou para você também? Tá também? Acho que eu tenho que botar bombril na antena. Acho. Bom, tá falando essa ele entregou a idade, né? Quem nunca, né? É tecnologia de ponta isso. De ponta de antena, claro. Né? E funciona, né? Uma maravilha, né? Porque você expande, ó. Enfim, acho que sou eu. Acho que é meu marca-passo que interfere aqui. Quando a gente fala sobre todas essas questões, existe uma maneira... Tá normal. Tá normal? Então eu vou arrancar, tá bom? Ok, porque tá fazendo um chiado danado aqui, eu não consigo ouvir ninguém, mas também não era para ouvir. Ok, quando a gente fala sobre tudo isso, sobre as questões de anomia social, que é o resultado direto do que o Gilberto falou aqui, desse povo todo se matando, isso porque lá pelos anos 90,
quando a internet aconteceu, uma coisa não era possível de resgatar, que era a condição, então, de que passaríamos a ter um mundo pautado por batimentos de manchas arquetípicas poderosíssimas, codificadas e feitas para poder gerar caos. Se o caos ele monetiza um monte de gente, é claro que a gente tem que trabalhar de um outro jeito para poder dirimir o caos. Só que do ponto de vista humano, o que a gente tem olhado isso? A psicanálise do século XXI coloca para a gente uma coisa muito perversa, porque essa velocidade toda que a gente vê, por causa de uma mercantilização excessiva, tirando do planeta o que ele não aguenta dar, por isso o futurismo regenerativo, que é voltado para reconstrução de planeta e pessoas, a gente acaba tendo um monte de outros dados que fazem a gente imaginar que não, o planeta não aguenta a nossa batida de extração, sabendo que metade do que tem no planeta vem do espaço sideral. Sabia disso? Você hoje liga a televisão e vai ver um esgotamento, um colapso. Talvez você não perceba que os comerciais de eletrodomésticos agora tem só eletrodomésticos pretos. Alguém chegou a ver isso? Prestou atenção? Que a linha branca virou linha preta? Sabe por quê? Porque o branco é extraído do dióxido de titânio. Acabou no mundo. As últimas reservas que tem são pouquíssimas, tem na China, custam fortunas. Gente, a gente acabou com dióxido de titânio no mundo por causa de linha branca. Teremos agora linha preta. Isso significa que lá atrás, se você pegar um livro maravilhoso do Carl Sagan, né, que ele fala sobre o pequeno ponto pálido azul, foi exatamente, né, no ano de 91, quando a Voyager 1 deu a volta em Saturno e fotografou a Terra de Saturno, somos um pontinho de nada, pálido, um evento único, como fala o Glaser. E ele chama a atenção de que todos nós aqui agimos como se não estivéssemos integrados ao universo. É bom que você saiba que nós temos 98% de convergência molecular com as estrelas. Você sabia disso ou não? Que nós somos feitos de pó cósmico, porque a nossa composição bioquímica é 98% convergente às estrelas. Você sabe, por exemplo, que não existe ferro na Terra? Você sabe disso? Tudo que a gente está vendo aqui que é de ferro, da onde veio o ferro? O ferro que tem na Terra é derivado de uma explosão de uma estrela que espalha molécula de ferro pelo universo inteiro. Por que é que a gente fica olhando para o umbigo e a gente não consegue nem imaginar que a gente está interligado num sistema que é muito maior e a gente está tirando as nossas próprias capacidades existenciais da vida humana por excesso de consumo, por excesso do que a gente tem de produtividade, numa escalabilidade que não faz mais nenhum sentido, e a gente não consegue nem pensar nas próximas gerações, porque na realidade a gente pensa que tudo é extensão da gente desde o que aconteceu depois da Segunda Grande Guerra Mundial, porque o capitalismo que a gente vive hoje, ele é igual ao que a gente viu na Segunda Grande Guerra Mundial. É uma das coisas mais perturbadas que a gente tem, porque as pessoas acham que discutir o fim do capitalismo, fala assim, o povo, sabe, me pergunta depois nas redes, Piazza, você é comunista? Eu juro que eu tenho vontade de morrer, ou de matar. Eu acho que a segunda acho que é mais legal, né? Porque essa doxa que o Gilberto falou, que é essa superficialidade irritante sobre tudo, ela não deixa a epísteme aparecer. Isso significa que eu não consigo trabalhar num braço de conhecimento ativo, porque essa doxa fica sempre espelhada na superfície. E na realidade, quando a gente olha a proibição de crianças em alguns países, a Finlândia é um deles, por causa disso, é que você sabe que meu livro, o último, sexto, que eu falo sobre desincronização. Eu quero entender por que o mundo desincronizou, onde ele perdeu a catraca da sincronização. Ou seja, eu quero saber aonde a gente se perdeu. Porque, na realidade, quando você olha os dados, não faz muito sentido o que a gente assiste. Porque o mundo tecnológico, ele é também extremamente ágil, narcisista, e ele tem alguns componentes que a gente não consegue imaginar. Talvez os arqueólogos, Gilberto, do século 23, quando eles forem achar a gente daqui, pelo menos 23, 24, 25, quando eles forem achar a gente,
Ele vai falar assim, que civilização esquisita, né? Vai falar assim, o que é esse monte de osso, um monte de plástico, um monte de silicone, né? Que está aqui, porque não vai conseguir entender, não é? Metade é osso, metade é plástico. Não entendi, né? Porque vocês não vão entender a gente. Porque o mundo do narcisismo, ele é terrível. E quando eu falo de anomia, e para você isso é um território extremamente fértil, por conta da sua formação e por conta da formação cognitiva que você tem, se eu tenho um mundo que é anômico e a gente perdeu, sou eu? Não é o marca-passo não, né? Pelo amor de Deus. Tem um marca-passo, né? Está dando sinais. Ele vai parar, né? Quando a gente fala sobre anomia, o que é anomia social? Você pode perceber que tudo que é notícia que chega para você durante o dia é de uma regra que foi subvertida. É de algo que aconteceu que não deveria ter. É alguém questionando regra de sempre. É alguém questionando padrão moral. É alguém questionando padrão ético. É alguém subvertendo. Tudo bem, eu na minha vida de executivo, praticamente executor, executado invariavelmente, já cometi pequenos erros de alocação. Mas eu, desculpa, não acho que alguém cometeu um erro de alocação de 25 bi. Acontece isso? Obrigado. Não. É algum ET querendo se comunicar com a gente aqui, né? Não, claro que não, não existe isso. Então você fala assim, do processo de anomia, tem todo o tempo alguém querendo subverter as regras. Todo o tempo alguém querendo burlar uma regra. Como vocês têm a cognição de contabilistas, e isso interessa para a gente poder tirar um pouquinho da anomia do mundo, porque vocês são guardiões da regra. Tô correto? Se eu estiver errado, você me fala. Você é guardião da ética. Sim. É claro que tem desvio padrão. Né? Tudo tem. Né? Alguns não. Mas tudo bem, a grande maioria sim. Tem que fazer pontuação. 99,9% sim. Talvez 0,01% não. Quando a gente fala que você é o guardião, né, de toda a lógica pautada na ética e na moral, isso me interessa especificamente numa outra atribuição não visível para futuro de contabilistas, que é você poder então fazer o accountability do caos para apontar para a gente exatamente de que maneira a gente pode recuperar a moral e a ética, porque vai ser requerido como a gente nunca viu. É claro que o processo do darwinismo digital, tecnologia no topo, as empresas ficam comendo poeira lá atrás, né? Pessoas e tecnologia estão intrinsecamente ligadas, as empresas não compreendem o que é isso. O último ambiente, para todo sempre, será o ambiente político, regulatório, legal. Chegamos nele, agora tudo que a gente vai ver para frente é regulação absoluta de tudo, dando um sentido moral e ético para as relações. Gente, quando a gente fala de anomia, tem um autor, até falamos ontem sobre ele, do Emile Durkheim. Ele tem um livro lindo chamado Suicídio, onde ele mostra uma coisa que a gente não queria ver. E talvez mídias sociais para crianças sejam altamente condenados, porque você sabe, do ponto de vista de suicídio por esse mundo anômico, porque a falta de regra desorienta muita gente. E você sabe que isso é expresso, e o livro chama Suicídio, do Emile Durkheim, tem 800 páginas, tá? Dá tempo de ler no fim de semana. Cai na prova, né, Gilberto? Sabe o que cai na minha prova? Os alunos perguntam, Piazza, o que cai na sua prova? Eu falo, lágrimas, muitas, é claro, né? Claro, senão eu não consigo me vingar de ninguém, todo mundo chato, né? Ok, porque é cascudo mesmo. O que o Durkheim fala? A gente chega no limiar do suicídio por um excesso de narcisismo, quando a gente olha que o suicídio hoje, 99% de suicídios são expressões narcisistas de cidades. Eu tenho que oferecer meu corpo morto como um dos últimos espetáculos que eu possa dar. Eu fico pensando aqui, alguém consegue ver alguma racionalidade nisso? Você sabe que eu levantei os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, você sabe quantas pessoas se mataram em 22? Não saiu o dado de 23 ainda. Gente, são 770 mil pessoas. Você sabe o que significa isso? Que por ano uma cidade de Ribeirão Preto morre inteira. Você sabe, do ponto de vista de
Jovens, em que idade começa suicídio? Sabe? 9 anos. Alguém tem filho, filha de 9 anos, sobrinho, alguém conhecido? Tem? Você consegue imaginar uma criança que nem começou a viver, escolher não viver, né? Justamente por isso? Então, a escolhe, né, romper a vida. O que está acontecendo? Que a gente, teoricamente, Gilberto, tem tanta tecnologia, deveria ter abundância com relação a tudo. Mas a gente não enxerga isso. Então, tem alguma coisa muito ruim corroendo por baixo que vem pelo caos. Pela monetização do que a porradaria das redes me traz, não vale o preço que eu pago para ver 771 mil mortos, né, por suicídio. Oi? Microfone. Parou? Você tem que botar perto da boca. Aqui, melhorou? Vou ter que enfiar dentro da boca. Gente, eu estava falando ali que eu sou sequelado com isso aqui, sabia? Lá pro povo da House Mix. Há pouco tempo em Maringá, sabe aquele microfone de fio? E era numa quadra, que a gente vai em todo tipo que é lugar, né? Até boleia de caminhão a gente fala, né? E chovia, que era uma desgraça em Maringá, numa quadra, sabe assim, metálica? Gente, eu falando assim, tomei choque na boca. Alguém já tomou choque na boca? Eu não vi graça nenhuma depois de terminar a palestra com a boca adormecida, né? E, gente, é um equipamento quase necessário, né? A gente precisa dele para muitas outras coisas também. E a gente, né, perde o equipamento por causa disso. Melhorou agora? Tá bom. Eu vou fazer, é que eu sou sequelado mesmo. Eu falo assim, mas tomei um choque na boca. Então, espero não tomar choque, né? Vamos para frente. Quando a gente fala que o mundo é narcisista, gente, é só você olhar as próprias redes, Gilberto. Porque, na realidade, o que tem nas redes? Gente que não é de verdade, gente que passa 50 filtros, gente que tem o código do narcisismo. O que é? Qual é o código do narcisismo? Vamos lá? Pezinho e biquinho. Alguém pode me explicar que merda é essa? Não é isso? Mas tem uma outra também. Isso, assim. Isso, faz assim. Gente, narcisismo é uma loucura. Primeiro grau da psicopatia tecnológica. Narcisismo. Gente, você vê nas academias, né? Todo mundo frequenta academia? Você já viu os Tarzan de janela de academia? Você sabe que homem é igual caráter, né? Panturrilha e caráter é a mesma coisa. Ou você nasce com ela, ou não tem como desenvolver. Aí fica um monte de gente que parece aquelas coxinhas invertidas, né, Gilberto? Assim, com 2 pauzinhos assim, tudo Tarzan de janela, que é grande aqui em cima, 2 pauzinhos lá embaixo. Que é ridículo, é ridículo. Segundo passo da psicopatia, síndrome do transtorno do corpo dismórfico. A gente vai gastando dinheiro para a gente mudar a gente mesmo, porque eu olho para o espelho e começo a enxergar uma pessoa que não habita o corpo que eu tenho. E é exatamente isso que acontece. Então, o que acontece? A gente vai começando a modificar o nosso corpo até você virar uma coisa. Porque, na realidade, eu não consigo entender como tem gente que gasta... Daí é cada um, mas eu faço a minha crítica aqui. Você gasta uma fortuna para fazer aquela porcaria que eles chamam de demonização facial. Né? Para você ficar parecido com um cavalo marinho. Gente, não tem lógica nenhuma. Que lógica tem isso? Nenhuma. E agora você vai olhar, então, que você se olha no espelho, se acha um cavalo marinho, se assusta com você mesmo e não tem retorno. Aí você faz o quê? Vai passar o resto da vida arrastando corrente atrás de alguém, né? Eu vejo agora a moda que 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, às vezes pega o voo. Tem gente... Outro dia, tem uma mulher tão mal criada no aeroporto que eu falei assim, o seu cílio tá caindo. Tava mesmo, ele tava assim. Ela me mandou a merda. Eu falei, mas eu tô falando porque tá caindo mesmo. Vá merda, vá merda. Tá bom, ok. Mas tá com o cílio caindo. Gente, ele fala assim, não, ele é permanente. Agora você não tira mais, é isso? Tem cílio permanente? Que fica com um troço assim?
Cada um que se vire, cada um que seja feliz do seu jeito. Mas que muita coisa não faz sentido, né? Por que as pessoas brigam tanto com uma coisa tão natural que é assumir seu próprio corpo? Por que é que a gente não está feliz com a gente com nada? Não está feliz com a cara, não está feliz com o corpo, não está feliz com o companheiro, não está feliz com a companheira, não está feliz com o trabalho, odeia o chefe, mas está todo mundo lá em cima? E ninguém consegue botar para rodar o tal do propósito, né, Gilberto? E a gente pergunta para muita gente, fala assim, qual é o seu propósito? As pessoas me olham como se a gente fosse um ET. Eu falo assim, propósito? Como assim? Eu falo, propósito é seu software de fundo. Ele é o que te dá aquilo que o Campbell falava, que o tesouro que você busca está sempre na caverna que você tem medo de entrar. Quer buscar o teu propósito? Pesquisa teu medo, você vai achar ele lá dentro, porque é ele que te move. Então, aonde mora o seu propósito? Na sua pior indignação. O que acontece? Ninguém parece indignado com nada. Com nada. Então parece que a gente é um ser vivente assim que vai passando e a gente não deixa a nossa marca. Hoje é requerido como nunca você ter um propósito muito claro. Mas para a gente jogar lá para o Eric, que está lá em Sampa com a gente aqui, Eric, como é que a gente junta essas duas coisas? De que maneira eu posso dar um mundo onde os dados poderão abastecer, porque ele é combustível de inteligência artificial, para que a gente se livre de coisas estúpidas que os humanos adoraram fazer no lugar das máquinas? Como é que a gente olha esse encadeamento, dados, inteligência artificial, liberação humana? Meu caro Piazza, você fez a pergunta, mas você já deu a resposta, tá? Quando a gente fala dessa questão, é propósito, definitivamente, né? Mas aí eu acho que a gente precisa, eu vou elaborar melhor a minha resposta com base na sua colocação. Como é que a gente transforma esse caos de dados e informações, né, em propósito, né? A gente precisa de fato fazer algumas perguntas, né? E aí isso também é uma reflexão muito interessante quando a gente fala de todo esse hype que a gente observa por aí em IA generativa, né, inteligência artificial, coisas interessantíssimas que vêm por aí, que devem afetar aí o futuro da contabilidade brasileira, como contratos digitais, né? Mas assim, trazendo aqui para a nossa questão do propósito, como é que a gente define esse propósito? Primeiro a gente precisa definir por que a gente está discutindo dados, por que a gente está discutindo tecnologia, qual é a nossa ambição, né? A gente precisa definir, né, por que eu estou fazendo isso, depois pensar, né, quando a gente fala do hype cycle, que você mencionou muito bem ali, né, a gente tem uma curva, né, o auge do hype, depois o vale da desilusão, infelizmente não dá para mostrar aqui, mas e depois a gente tem uma ladeira de estabilização ali, né? O que vai acontecer é que se a gente não estabelece muito claramente se eu estou reduzindo o tempo, se eu estou reduzindo o custo. Olha o Fordismo aí, né? Se eu estou reduzindo o tempo, se eu estou reduzindo o custo, se eu estou melhorando, aí eu vou sair um pouco do Fordismo. Eu estou melhorando a qualidade de vida das pessoas, dos meus colaboradores, dos meus colegas, eu estou gerando algum valor para a sociedade. Então, se eu não estabeleço, não desenho claramente esse propósito, né, e não estabeleço as capacidades que eu preciso para atingir esse propósito, que não é só comprar tecnologia, é treinar gente, eu já falei ali atrás, governança, enfim, tem um ecossistema para ser trabalhado. Se a gente não olha para esse propósito, para essas capacidades, e o que eu quero com isso, eu estou virando, aí, de novo, né, um zumbi digital, né? A gente está falando de tecnologia por tecnologia, e no fim do dia a gente quer o quê? A gente quer transformar todo esse arcabouço de dados em informação, em valor, de fato, né, em valor para a sociedade. Então, eu acho que essa discussão ela é muito, muito, muito profunda para as organizações e normalmente muito pouco efetuada de maneira apropriada, sabe? A gente observa muito, ok, maravilha, vamos nos modernizar, vamos usar a tecnologia a nosso favor, legal. Para quê? Né? Para que eu vou usar né? Para que eu vou trabalhar, vou investir milhares e milhares de reais processando dados que eu não gero valor a partir deles?
Eu não estou reduzindo nem nada, não estou melhorando nada, não estou fazendo absolutamente nada de produtivo em relação a eles. Então, eu acho que se a gente não estabelecer essa visão maior de propósito, e quando eu falo de capacidades, né, eu quero dizer tudo aquilo que a gente precisa para atingir esse propósito, a gente cai numa discussão de tecnologia por tecnologia. A gente volta lá para os anos 90, que você mencionou bem ali no começo da sua conversa, né, citou ali, né, que a gente comprava tecnologia porque, pô, temos que ter essa tecnologia. Para quê mesmo? O que ela vai trazer de interessante para a minha organização, para o meu escritório, para o meu negócio? Né? Então, acho que a palavra-chave aí é transformar, através do propósito, esses dados em produtividade. Tá? Acho que é isso. Legal, eu queria pegar um gancho aí na tua fala, Eric, achei fantástica, né, com relação ao propósito do uso de dados. Um case muito interessante da Air Canada, né? E essa companhia aérea entendeu o seguinte: bom, tem que ter inteligência artificial, vamos criar um bot, né? E esse bot vai relacionar com os clientes e ele vai substituir a maior parte da nossa área de call center, de atendimento, e acabou. Vai ser uma economia enorme e vamos colocar, porque o mundo é moderno, vamos meter IA aqui e vamos fazer acontecer. Muito bem. Ocorre que quando você fala numa tecnologia generativa, ela tem a capacidade de criar. Ela tem alguma capacidade de criar. Ela é programada para. E esse bot da companhia aérea canadense, atendendo um determinado cliente, compreendeu as razões de uma reclamação dele e criou, por conta própria, uma política de reembolso do cliente, que dava uma verdadeira fortuna de indenização para o cliente. O cara falou, opa, é meu, printou tudo, né? E foi lá querer receber, dentro da política de reembolso criada pela IA, criada pelo bot, ele foi buscar, então, o seu direito. E aí a empresa falou, mas nem é pau, meu, isso aí é um erro do sistema. Já ouviram falar disso? Né? Isso é um erro do sistema. Ah, não, mas o erro do sistema é um problema de vocês. Foi para a corte lá canadense e, obviamente, que o judiciário do Canadá deu ganho de causa milionária, que era um negócio muito generoso por parte do bot lá. Que a interpretação dessa IA, o viés, sei lá quem programou, ou a má programação do dado, seja o que for, gerou um prejuízo muito grande para a empresa, inclusive com a ameaça de que aquela política tivesse que ser validada para todos os clientes que tivessem reclamado na mesma ocasião. Prejuízo? Prejuízo. Por quê? Porque adotou tecnologia por adotar tecnologia. O Silvio Meira, que é um cara fantástico, a gente gosta muito dele, o cara criou lá o Porto Digital no Recife, né? E o César, ele diz o seguinte, olha, quando o grego arcaico surgiu como língua, levou 1.200 anos até a era de Platão para ele poder se consolidar como linguagem lá, né? E ele diz o seguinte, que nós estamos no tempo da era lascada ainda, da pedra lascada, da inteligência artificial, e ele diz que agora não são mais 1.200 anos, são 1.200 dias. Vocês têm hoje uma data como referência, que na minha opinião fez uma grande mudança no mundo, né? Que é a data de novembro do ano de 2022. Lembra que eu falei que esse agora é o nosso tempo, não é mais do meu avô, do meu pai, do meu bisavô, é nosso. Nós estamos falando de tempos muito recentes, em 300 milhões de história, né, do Homo sapiens aqui, de coisa que aconteceu ontem. Né? O bombril da antena, eu vi que muita gente se identificou. Né? Então, o que aconteceu em novembro de 2022? Fala para mim. Fala mais alto. ChatGPT. Né? Que algumas pessoas acham que é uma divindade, né? Que é um negócio, né? Você vem lá dentro. É uma bruxaria, coisa do tipo, né? Mas ele impactou, sim ou não? Por que será que o Bing, que não decolava para concorrer com o Google, né, finalmente viu nisso uma oportunidade e o Bill Gates meteu 11 bilhões de dólares no negócio? Porque dali para cá, Gemini, Llama da Meta, aí é uma sopa de letrinha danada, DALL-E, né, Midjourney. Então você tem hoje um universo enorme. Como eu disse, o próprio governo brasileiro prevê 28 bilhões, todo mundo falando disso. Mas o que o Silvio Meira diz também, né, com razão? Se a empresa não tem clareza, como acabou de dizer o Eric, qual é a sua estratégia
Por que ela vai colocar recursos para desenvolvimento de uma automação sofisticada sem que isso esteja em conexão com a estratégia do negócio? Vai dar ruim. Vou dar alguns dados para vocês. G4 Educação fez uma pesquisa para esse ano. Consultou 49 segmentos empresariais. E disse o seguinte: quais são as maiores preocupações? Foi no final do ano passado. Preocupação para 2024. 25% cenário macroeconômico, 23% era o problema de aquisição e retenção de clientes. Sim ou não? Faz sentido, né? Tinha aqui 14% dos empresários dizendo que era fluxo de caixa e 12% colaboradores capacitados e engajados. Entendiam que eram os maiores desafios de 2024. Faz sentido para vocês? Como empresário, sim ou não, gente? Ok. E para os seus clientes também. E 26% indicaram que investimento em inteligência artificial e novas tecnologias seriam respostas para esse problema. Não sei como vai resolver macroeconomia. Mas para você entender o nível empresarial que a gente está, né? Vamos continuar aqui um pouquinho. Espera aí que eu me perdi. Está aqui, está aqui. Vou dar alguns dados complementares aqui, o Eric vai gostar aqui. Agora são dados da Price Waterhouse. 72% dos CEOs no Brasil e 56% no mundo apontam as mudanças tecnológicas como principal canal de captura e entrega de valor ao mercado. Faz sentido. A questão é como. Que estratégia eu tenho para isso? Sempre vou repetir essa frase. Metade dos CEOs brasileiros e estrangeiros apontam que a IA generativa poderá aumentar a confiança dos stakeholders nos próximos 12 meses. Mas se o seu processo de seleção e cuidado com o teu time é fordiano, me diga como. 60% dos CEOs no Brasil e no exterior acreditam que a IA ajudará na melhoria de produtos e serviços. 63% aqui e 52% no mundo, que a desinformação será acelerada. Isso eu concordo. Porque assim como a tecnologia vem para potencializar um lado, pode vir para outro, sim ou não? Certo? 71% dos brasileiros e 64% dos estrangeiros diz que vai ter aumento de eficiência e 59% dos senhores brasileiros acham que vai alterar o seu próprio comportamento. Estou quase acabando para não encher de muitos dados aqui. Deixa eu ir logo no último aqui, que interessa. 78% dos CEOs, aqui eu acho que é da McKinsey, não, tem que ver aqui, definem a escalada no uso de IA como prioridade absoluta do seu negócio. Então esse negócio está movimentando bilhões e não necessariamente está conectado à estratégia do negócio. Deixa eu fazer aqui uma recomendação também de um livro, né? Existe um camarada no mundo que é uma das maiores autoridades do tema de inteligência artificial, ok? Esse camarada, ele tem tanto poder, ele é um chinês, ele foi da Microsoft, ele foi do Google, e ele tem a cadeira, ele senta e tem a caneta lá no Fórum Econômico de Davos, aonde está lá a teclinha de reset da humanidade, né? Onde o clube de 5 bilhões de dólares, que você não faturar, não passa na porta, né? Define o futuro da humanidade. O nome desse cara é Kai-Fu Lee. Ele já está na China, é dono do mega fundo de investimentos, e ele diz o seguinte: para você poder lidar com os impactos das mudanças tecnológicas, você vai ter que ter todo esse lado humano muito bem colocado aqui pelo Piazza. E ele dá 3 Cs. Vamos comigo. Primeiro C, consciência crítica. Primeiro C, consciência crítica. Será que nesse nível de polaridade, de imbecilidade, né, e de ocupação de radicalismos, nós estamos cuidando de aumentar o nosso repertório? O Piazza fala muito em nexialismo. Por que será que os donos de companhia aérea nos Estados Unidos, Eric, pegaram um avião e foram até a Nordisk conversar com o presidente? Sabe que a Nordisk foi quem criou o Ozempic. Quem sabe o que é o Ozempic? Ah, meninas. Teve uns meninos também. Né? O Ozempic foi criado para diabetes e depois ele pivotaram para emagrecimento. Por que diabos os caras de companhia aérea nos Estados Unidos foram até lá bater um papo? Porque esses caras criam roadmaps de futuro. As corporações que trabalham estruturadamente um planejamento, trabalham. O Piazza vai fazer parte, parece na próxima semana, de um planejamento para 2040, de um grupo. Então as corporações trabalham projeções. E aí o que aconteceu?
Eles foram lá perguntar para o pessoal do Ozempic se porventura isso é uma tendência humana de escalar globalmente ou não, mas porque isso vai reduzir o custo de combustível da aeronave. Olha o nexialismo. É você criar nexo quando você aumenta o teu repertório, quando você abre a tua mente, porque vai diminuir a largura de poltrona, porque o tamanho da bagagem que vai no bagageiro tenderá a reduzir. Pode estar erradíssimo, né? Mas é uma forma de raciocinar. A consciência crítica depende de repertório. Aumenta a tua caixa de ferramenta. Vai para o lifelong learning, sim. É o aprender constante. Segundo C, acelerando aqui. Menino, para de inventar moda. Que menina que vive inventando moda? Pelo amor de Deus, menina. Menino, invente moda. Porque o segundo C chama-se criatividade. Tem coisa mais humana do que, né? Nós saímos da agricultura e pousamos na Lua lá nos anos 60 pela curiosidade, que é o terceiro C. Porque eu sei que o tempo está estourado. Pela nossa curiosidade. Nós somos impressionantemente fantásticos se utilizássemos isso em favor da vida e não em detrimento dela. Nós ainda temos uma visão separatista dos animais, das plantas. O cara ainda define árvore, cara, até hoje, como raiz, tronco. Como é que a gente aprendeu lá? Galho, folha, fruto. É uma burrice sem tamanho. Eu passeio com um cachorro todo dia. É um bioma, uma árvore. Tem seres aéreos, tem seres terrenos, tem seres do subsolo. Tem uma interação que uma árvore, quando está sendo ceifada, a outra aumenta suas raízes para alimentar a vizinha. Tem cooperação. E o Darwin trouxe muito da cooperação, só falaram da competição. Nós somos uma espécie extraordinária, com oportunidade extraordinária de fazer mudança, pelo menos na vida de uma pessoa, nos seus 80, 90 anos aqui. Consciência crítica, criatividade, curiosidade. Leia um livro. IA 2041. De Kai-Fu Lee, ok? E ele brinca com um cara de ficção, um colega dele, ele escreve uma historinha, no primeiro capítulo que fala um pouco de Big Data, por exemplo, e aí entra o Kai-Fu Lee explicando. Depois ele vem falar de IA, aí conta uma historinha muito envolvente e vem o Kai-Fu Lee explicando. Beleza? Fica aí a dica. E a minha gratidão, né, pelo privilégio dessa convivência com pessoas maravilhosas que vão fazer uma revolução na contabilidade do Brasil. Obrigado. Gilberto! Gente, chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, claro que isso aqui depois permanece nas redes, né? Porque a gente depois vai responder um monte de questões, quem tiver curiosidade ou não, a gente pode olhar. Gente, eu queria só fazer um encerramento aqui com você, lembrando o Ferreira Goulart, que ele falava que tão simplesmente a arte existe porque a vida não se basta. Quando a gente olha a arte para trás, você vai ver que desde 1950 a música tem dado os melhores insumos que você pode imaginar, justamente porque a arte tem o poder de fazer a crítica antes de todos nós. Eu vou ler para você um textinho curto aqui, tem só 32 páginas, acaba rápido, fica super simples, de uma música que foi escrita pelo Tavinho e pelo Zé Rodrigues em 1972, ela se chama Casa no Campo, cantada pela absurda Elis Regina. Ressuscitada inteligência artificial na propaganda da Volkswagen. Né? Que eu odiei. Eu também. Entre outras coisas. Gente, escrita a música, ela fala o seguinte: eu quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais. E tenho a certeza, somente a certeza, dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos, para enxergar melhor, né? Eu quero o meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique, sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Gente, o que a gente está falando aqui
vamos reassumir nosso lado mais humano que a gente tenha, largando para as máquinas tudo aquilo que a gente adorou fazer no lugar delas. E que você tenha só a dimensão de que sua única obrigação, de verdade, é ser feliz. Um beijo. Fomos. Tchau, pessoal. Obrigado. Só um detalhezinho. Eu adoraria interagir com vocês, já que essas redes sociais estão aí para criar tanta confusão, né? A gente pode utilizar Gilberto Namastec. Tá certo. É o Namastê com CH no final, ok? Gilberto Namastec. Vamos temperar a tecnologia com calor humano. Eric, por favor. Alô? Estão me ouvindo, pessoal? Oi, sim, estamos. Pessoal, muito obrigado. Queria só agradecer Eric.Sobreiro no LinkedIn, tá bom? Bom, minhas redes sociais todos sabem, porque onde tem mais dislike sou eu. Excelente, Piazza. Muito obrigado. Fantástica.